quarto módulo das sociedades personificadas, sociedade em comum dita por ações, disciplinada no Código Civil, entre os artigos 1090 a 1092. Artigo 1090. A sociedade em comum dita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes deste capítulo, e opera sobre firma ou denominação. Pessoal, aqui no artigo 1090 nós já temos as principais características da sociedade em comum dita por ações. Ela tem o seu capital social dividido em ações, muito embora esteja disciplinada no Código Civil. Além disso, ela poderá usar como nome empresarial tanto a espécie firma quanto a espécie denominação. Nesse ponto aqui, chamo atenção para vocês e peço para que vocês voltem ao estudo do nome empresarial para que vocês relembrem aí os conceitos de firma e denominação. A sociedade por ações, ela é conhecida como uma sociedade híbrida. Por quê? Porque ela tem tanto regras do Código Civil quanto regras da Lei de Sociedade Anônima. Então, ela tem aí duas categorias de sócios, uma delas com responsabilidade limitada e outra com sociedade ilimitada. Será o sócio da sociedade em comum dita por ações com responsabilidade limitada aquele que simplesmente for denominado como acionista. E será aquele sócio com a responsabilidade ilimitada aquele que é denominado como diretor. Acionista, diretor. Se nós temos, então, o acionista simplesmente, que tem responsabilidade limitada, e, por um outro lado, o acionista diretor, que tem a responsabilidade limitada, a gente já consegue prever aí que este diretor é aquele que vai praticar os atos de gerência da sociedade em comum dita por ações. É aquele que vai exercer o papel de administrador deste tipo de sociedade empresária. Artigo 1090. Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Então, aqui no 1091, nós temos que o acionista diretor, ele terá responsabilidade subsidiária e ilimitada com relação às obrigações contraídas por essa sociedade empresária. É possível também que haja a pluralidade de diretor na sociedade em comum dita por ações. E havendo essa pluralidade de diretor, havendo então, em outras palavras, mais de um administrador, nós teremos então a responsabilidade solidária entre eles, tá? E ainda, depois de esgotado os seus bens sociais. Parágrafo 2º. Os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem limitação de tempo, e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital social. Então, pessoal, o acionista diretor, aquele que administra a sociedade empresária do tipo comum dita por ações, ele terá o seu ato de nomeação realizado no ato constitutivo dessa sociedade empresária. E, mais, adianto para vocês, não terá aí limitação de tempo para exercer essa função de diretor, essa função de administrador, tá? E ele só será destituído deste cargo de diretor, de administrador, quando houver aí a vontade, quando houver a deliberação dos acionistas, por no mínimo 2/3 do capital social.
Ele só será destituído do cargo de diretor com aí a concordância de acionistas que juntos tenham 2/3 do capital social dessa sociedade em comandita por ações. Parágrafo 3º. O diretor destituído ou exonerado continua, durante 2 anos, responsável pelas obrigações sociais contraídas sob a sua administração. Então, o parágrafo 3º, importantíssimo, nos traz aqui a menção de que este administrador, mesmo sendo destituído ou exonerado do seu cargo, ele responderá durante 2 anos pelas obrigações contraídas durante o tempo em que exerceu aí esse cargo de administração, esse cargo de direção. Artigo 1092, para terminar aí a sociedade em comandita por ações. A Assembleia Geral não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures ou partes beneficiárias. Então, pessoal, nós temos aqui no 1092 que a Assembleia Geral jamais poderá, sem o consentimento do acionista diretor, fazer a mudança aí desse ato constitutivo, mudando o objeto da sociedade, prorrogação do prazo, aumento ou diminuição do capital, criação de debêntures ou de partes beneficiárias, ou seja, o artigo 1092 nos traz a ideia de que qualquer mudança com relação à sociedade, com relação ao ato constitutivo, deverá ser feita desde que haja o consentimento de todos os diretores ou do diretor, se houver apenas um. Lembra que eu falei para vocês no começo deste módulo que a sociedade em comandita por ações ela é tida como uma sociedade híbrida, justamente porque ela tem regras tanto disciplinadas pelo Código Civil e regras disciplinadas pela Lei da Sociedade Anônima? Então, pessoal, trago aqui para vocês uma particularidade que cabem aqui vocês ficarem atentos. Justamente por quê? Porque pode ser objeto da sua prova. Com relação ao que? As regências supletivas da legislação. Então, aqui nós temos regras de regência supletiva do que? De legislação. Com relação a SA e a comandita por ações. A lei da SA, a Sociedade Anônima, a lei principal que vai disciplinar as suas regras é a lei da SA, lei própria, e terá regência supletiva do Código Civil. Já com relação à comandita por ações, é ao contrário. Quando a gente estiver falando de sociedade em comandita por ações, a legislação principal, aquela que terá o papel de disciplinar de uma forma primária as regras dessa sociedade, será o Código Civil. E teremos, então, a regência supletiva da lei de SA. Então, não esqueçam, pessoal, quando a gente estiver falando de regência supletiva legal, nós teremos aqui, ó, SA, primeiro a sua própria lei, legislação específica, Lei 6404, e depois Código Civil. Com a comandita por ações, não. Primeiro Código Civil e depois a Lei da Sociedade Anônima. Essas são as particularidades da sociedade em comandita por ações. Até mais, pessoal!